E quem é que não gosta de um pãozinho quentinho de manhã ou em qualquer horário do dia, pessoal? E nós estamos aqui na Le Cook Paneteria e Doceria Artesanal, que hoje as meninas vão nos mostrar e vão nos ensinar um pouquinho sobre a história do pão francês e nos explicar sobre a qualidade de um bom pão francês. Certo, Marcela? Isso, a gente vai explicar a diferença. A Samara, que cuida mais dessa parte da panificação, vai explicar os processos, como funciona e como você identificar se ele é um pão artesanal ou se ele é uma pré-mistura ou se ele é um pão congelado. A Samara vai dar todos os detalhes para os nossos ouvintes do programa. Que gostoso! Samara, tudo bem? Tudo jóia. Hoje a gente resolveu explicar um pouquinho sobre o pão francês, que na realidade ele tem esse nome porque foi uma criação em cima da baguete francesa. Então quem foi para a França não vai encontrar esse pão com essa característica. A baguete francesa ela tem a principal característica, é ter um miolo bem branquinho e uma casca crocante. Então aqui no Brasil foi feito um pão similar com essas características, mas que foge a modelagem, acaba sendo um pouco diferente. Então aqui a gente tem a principal característica do pão francês, ele tem que ter isso que a gente chama de pestana, bem aberta, um pouquinho descolada, e ele tem que ser esse brilho. Um bom pão francês, ele não pode ser muito branquinho, porque se ele for branco, a casca ela fica muito macia. Então ele tem que ter essa coloração levemente dourada, amarelada. Já, por exemplo, a gente tem aqui um comparativo nesse pãozinho, quando a pestana ela sofre uma alteração, ela não fica bonita, a casca ela tem uma cor mais clara, mais fina, então tem toda essa característica principal. Pessoal, quanta curiosidade para um pão francês. Primeiro, né, que é uma curiosidade a gente não saber que na França realmente não existe um pãozinho igual a esse, né? A gente o chama de pão francês e não existe lá na França. A gente fez uma imitação da baguete francesa, mas um pãozinho desse a gente não encontra lá na França. E esses detalhes, né, da pestana, da coloração, é bom a gente saber quando a gente busca, né, um pão francês de qualidade. A gente pode ver aqui pelo pão da concorrência que realmente é bem diferente aqui da qualidade do pão francês da Le Cook. E em relação ao miolo, Samara, tem alguma particularidade ou não? A gente tem aqui para mostrar, quando a gente tem aqui uma falha de modelagem, o miolo ele é aberto, ele não é regular, então aqui o miolo ele tem que ser regular e bem branquinho. Isso é a principal característica do pãozinho francês. E o pão de vocês que produzem a massa, certo? Isso, para o pão francês, a gente tem que escolher uma farinha de extrema qualidade, que é uma farinha que tem alto teor de proteína. Então a gente tem que escolher os fornecedores e a gente faz o pão artesanal. Então ele é feito só com farinha, sal, fermento e água e a gente tenta fazer uma fermentação longa. Qual que é a característica? A gente faz uma fermentação normalmente de 5 horas para o pãozinho ficar pronto para assar, porque isso confere um brilho mais bonito e um sabor mais agradável no pão. Quanta qualidade! E quais são, assim, as especialidades, né? O que vocês variam aqui de pão? Aqui a gente trabalha no nosso cardápio com os nossos pães, fora o pão francês a gente tem outras opções de pão. E o que é importante a gente frisar é que o nosso pão francês ele não vai gordura e ele tem um sódio controlado, que hoje a legislação do Brasil ela faz essa parte de regular o pão. Então a gente tem uma quantidade limite para pôr de sal, porque as pessoas hoje não podem comer muito sódio. Então, quem tem problema com lactose, quem é alérgico à lactose, pode comer o nosso pãozinho francês, não vai ter problema. E no nosso cardápio, todos os pães, a maioria dos nossos lanches é feito com pãozinho francês, ou integral ou branquinho. Então, a gente tem o famoso pãozinho com manteiga, que a gente pode comer com o cafezinho da manhã. Então ele quentinho, dá pra gente servir com o nosso café. A gente tem o famoso pão na chapa, o pão com requeijão, que a gente tem essa casquinha que fica crocante e no meio ele fica molinho. E a gente tem outros sanduíches também que utilizam tanto pão francês, branquinho, como integral. Então a gente vai querer convidar todo mundo agora para provar o nosso pãozinho e se deliciar.
Gente, que delícia! Adoramos as dicas sobre os pães. É bom a gente ficar de olho, né? Porque já que a gente tem a oportunidade, né, de comer um pão francês de qualidade, vamos aproveitar e escolher um pão de qualidade, certo? A gente agradece a Le Cook, mais uma vez a gente agradece as meninas e a gente volta com dicas da Le Cook a semana que vem. Muito obrigada!